Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 11 de outubro de 2021. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos andando nas palavras do Evangelho segundo João. Estamos vivendo o nosso estudo chamado Voar, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para poder repartir Jesus ou viver Jesus. Espero que você esteja muito focado em Cristo Jesus nesse momento, iniciando esse dia. Versículo 9 de capítulo 12 diz assim: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali na casa de Lázaro e de Marta e Maria, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aqui a gente vê o drama que está começando a ficar muito quente, muito forte, a divisão entre os líderes religiosos, as autoridades da sociedade, da nação de Israel, estavam percebendo Jesus como sendo uma ameaça e que Jesus poderia, com suas ações e palavras, iniciar um processo que ia destruir a nação de Israel e fazer com que os romanos acabassem com a nação de Israel. Então, na mente deles, eles estão, de uma certa forma, fazendo esse plano de matar Lázaro e Jesus para parar essa narrativa, parar essa ameaça, porque eles estavam perdendo o controle do povo. Essa é uma coisa que acontece em toda a nação, quando os líderes que têm muito para perder começam a se sentir ameaçados. Versículo 12, no dia seguinte, lembra-se que estamos na reta final da história de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus e ele, a luz entre nós, ele está tudo chegando nesse momento da crucificação. Em menos de 5 ou 6 dias, Jesus já estaria na cruz sofrendo por nós. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Aqui a gente vê uma coisa que se repete na história. Agora, o que não vai se repetir na história é Jesus morrer de novo. Ele morreu uma vez e o que ele fez foi uma obra perfeita que faz com que a gente possa ter reconciliação com o Pai, que a gente pode ser justificado e ser perdoado. Então, para nós, o que Jesus está fazendo aqui é a coisa mais linda que já aconteceu no mundo. Também é a coisa mais trágica que já aconteceu nesse mundo. O que eu queria chamar a sua atenção, nossa atenção, é que as nações ao redor do mundo não foram preparados para compreender Jesus, abraçar Jesus, crer em Jesus. Uma única nação foi preparada durante séculos para receber Jesus, o Messias. Essa nação é preciosa, a nação que Deus escolheu em Abraão para ser bênção para todas as nações.
Mas tem certas coisas que a gente consegue ver aqui nesse trecho que essas coisas continuam acontecendo no nosso mundo. Os líderes do mundo, pensa nos líderes da Rússia, da China, da Europa, dos Estados Unidos. Pense em qualquer líder, qualquer nação nesse mundo. Os líderes dessas nações, a nação brasileira também, todo líder das nações sabe alguma coisa a respeito de Jesus e sabe que Jesus tem o poder para influenciar até hoje o povo da nação que esses líderes estão liderando. Na China, os líderes sabem de Jesus, conhecem alguma coisa a respeito de Jesus. Os filósofos, as pessoas liderando as universidades, no mundo muçulmano, os líderes do mundo sabem que até hoje Jesus tem influência neste mundo. E eles, como os líderes da nação de Israel, eles têm medo desse poder que Jesus tem. Eles podem até dar espaço para a igreja de Cristo viver. Eles podem, mas estão ficando atentos para não deixar a crença em Cristo espalhar demais dentro da nação. Porque Jesus, da maneira que ele falou, na maneira que ele viveu, quando ele chega em qualquer nação do mundo, através da pregação do Evangelho, através da vida dos seus discípulos, ele causa uma preocupação na mente dos líderes que essa coisa de fé em Cristo poderia ficar fora de controle. E tem sempre muita gente que tem uma agenda política, uma agenda social, uma agenda religiosa, atentos para não deixar essa coisa ficar fora de controle. A gente vê isso na reação dos líderes de Israel, mas essa mesma coisa acontece quando o cristianismo chega num país. Os líderes começam a ficar preocupados porque Jesus tem tanta influência. Eles estão bem deixando Jesus ter algum espaço, mas se ele ocupar muito espaço, então eles começam a ficar assim, vamos ter que controlar essas circunstâncias ou vamos perder a nossa nação de alguma forma. Isso me leva a crer, gente, que nós temos que entender que o nosso sucesso, vamos dizer, de pregar Cristo, também pode gerar um momento de perseguição, pode gerar uma reação negativa, porque tem certas pessoas que investiram tudo num país, no mundo, numa filosofia, em paradigmas que não tem espaço para valorizar Jesus, como Jesus exige quando ele fala o que ele fala. Aqui tem uma coisa muito interessante. Se você começar a estimar Jesus corretamente, se você começa a estimar Jesus corretamente, você vai abrindo mão dos poderes deste mundo e você começa a permitir que Jesus seja a voz principal e a voz principal na sua vida. Entendeu? Quando você começa a ouvir Jesus, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, você vai abrindo mão do controle do mundo sobre você. E líderes de nações, muitos desses líderes, eles querem manter um nível de poder sobre a população para garantir que o que eles estão fazendo pode continuar a ser a causa, a força, a razão da existência da nação. Nós que moramos em sociedades que têm liberdade religiosa, temos o privilégio de encorajar o crescimento de fé em Cristo Jesus. Mas em muitas nações,
Se você tentar aumentar naquele país a fé em Cristo, você vai ser visto da mesma forma que Jesus foi visto, que Lázaro também foi visto, que como sendo uma ameaça. Uma ameaça. Dizem que nesse século 21 que estamos vivendo, que a perseguição de crentes durante esse século promete ser ou está sendo o pior século da história do cristianismo, de perseguição e morte de crentes. Por quê? Porque a influência de Jesus está chegando em algumas nações de uma forma dramática, porque as pessoas estão abraçando Jesus como os judeus abraçaram Jesus quando ele estava entrando em Israel. Então é interessante, não é que nós que vivemos em países onde tem liberdade religiosa, como eu estou tendo agora aqui no Brasil, falando o que eu estou falando ao vivo no Facebook, aqui tem liberdade, mas eu tenho que compreender, se a gente levar muita gente para ter fé em Cristo, e as pessoas não estão subestimando Jesus, mas estimando Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, e a pessoa começa a abrir mão do poder, do controle das coisas que nos cercam, a gente se torna até um certo ponto uma ameaça para certas pessoas, e essas pessoas vão tentar manter seu poder. Interessante, não é? O maior erro que nós podemos cometer, na minha avaliação, como crentes, é subestimar Jesus. A gente crê em Jesus, mas essa luta de subestimar Jesus, ou minimizar Jesus, ou tentar equilibrar Jesus com outros poderes neste mundo, isso é um grande erro. Cristo é a verdade. Cristo é a luz. Cristo é a vida. Ele é a ressurreição. Deixe ele falar. Ouça o que ele fala. E não deixa ninguém baixar a maneira que você pensa em Jesus. Você e eu precisamos ficar focando em Cristo, vendo ele, ouvindo ele, amando ele e repartindo ele. Aí se vem perseguição, já veio no tempo de Jesus, vai acontecer no nosso mundo, se tivermos muita liberdade, como temos aqui no Brasil, por exemplo. Glória a Deus por isso. Mas sempre devemos entender que é possível uma autoridades em algum lugar achar que a gente é uma ameaça. Aí sim vem perseguição. Mas sendo que Jesus está conosco, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pensem nessas coisas, leia esse trecho hoje, entra na história, tenta imaginar você vendo Jesus entrando em Jerusalém e essa reação. Logo, logo ele vai morrer na cruz, mas ninguém tirou a vida dele, ele entregou a vida dele para nos salvar. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia essa segunda-feira. Aproveite cada oportunidade que você tem para falar de Jesus para pessoas com muito amor, mas também com muita certeza que ele é o Filho de Deus, ele é Messias, ele é tudo. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.